Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação e compartilha nossos vídeos. E dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube, é assim que o YouTube vai recomendar os nossos vídeos para mais e mais pessoas. E aí o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando, nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. É 100% Botafogo. Quer ajudar o canal financeiramente? Você pode ajudar. Como? Vai nos links que estão na descrição. São dois links, né? De duas grandes plataformas de compras e vendas online, aonde você entra através do link. O link é somente uma indicação de produto, mas é uma porta de entrada. Para quê? Para que você esteja logado na nossa conta e você esteja logado na plataforma, dependendo da plataforma que você escolher, pelos links, ou uma ou outra plataforma. Você faz a sua compra, você fica feliz, a entrega é garantida, o preço e pagamento são facilitados e você permite que as plataformas concedam ao canal uma pequena comissão. Bom, hoje é domingo e hoje é o nosso vídeo pós-jogo. Criciúma 2, Botafogo 1. Antes do pós-jogo, da nossa análise, nós vamos fazer dois comentários. O primeiro comentário é a questão do Thiago Almada, né, que parece que está avançando. Mas isso aí é somente uma expectativa. A janela ainda não abriu. Há muitas possibilidades, como se já falou do Brian Rodrigues, né? Brian Rodrigues, Felipe Coutinho, tem muitos nomes para serem analisados, para serem negociados, mas parece que o Thiago Almada está avançando. Aí nós temos que ver se vai ficar 6 meses, 1 ano, dependendo da situação. Mas eu acredito que se ele ficar pelo menos até o final, né, do Campeonato Brasileiro, das Copas que nós estamos disputando, como Copa do Brasil, como a Copa Libertadores, já será um grande negócio para nós. Assim como eu falei anteriormente na questão do Luiz Henrique, né? Bom, se ele vier e ficar pelo menos até o final do campeonato, tá ótimo. Ficou até o final, vamos ter aí o resultado, né? O resultado final. Chegou lá, ou somos campeões, ou vamos apenas para Libertadores, ou não vamos para lugar nenhum. Mas essa são os resultados da nossa participação nessas competições. Tem também a questão do Alan. O pessoal aí fica colocando, né, várias possibilidades do Alan ir para o Vasco e tal. Eu quero lembrar vocês o seguinte: o jogador tem um pré-contrato, correto? Pré-contrato. O que significa? Significa que ele tem a obrigatoriedade de cumprir. Ah, ele pode não cumprir o contrato? Pode, porém, existem muitas penalidades para quem não cumpre o contrato, né? Tem a questão da multa rescisória, tem a questão até mesmo de uma representação na FIFA, para que o jogador até pode ficar até impossibilitado, né, de jogar, dependendo, porque tudo é possível, né, nessas situações, nessas circunstâncias aí, que ele tem que cumprir uma carência, né? Naquele tempo tinha uma questão de carência, né? O jogador assinava um contrato, mas ele não havia desfeito o contrato dele com o outro time, então ele tinha que cumprir aí um prazo de carência por ter desfeito o distrato, né, do contrato anterior. Aí ele ficava aí 1 ano sem poder atuar. Sempre teve essas particularidades com relação a contrato e quebra de contrato. Então, eu acredito que a nossa situação está tranquila com referência ao Alan, né? Aí agora vamos entrar no nosso vídeo pós-jogo. Ontem o Botafogo jogou. Botafogo perdeu de 2-1 para o Criciúma. E eu falo sempre, não gosto de fazer análise individuais. Eu gosto de fazer setorizada. Por quê?
Na minha opinião, perdeu um, perdeu todos. Ganhou um, ganhou todos. Então faço por setor. Ontem, por incrível que pareça, um setor que estava bem, atuando bem, ontem fez a sua pior partida, que foi o nosso setor defensivo, né? O time do Criciúma foi muito bem montado estrategicamente, né? Eles entendendo que o Cuiabano era a nossa maior referência no apoio, né? No ataque, né? Uma vez que o Matheus Ponte foi escalado, o Matheus Ponte não é um jogador que ataca muito, então eles sabendo que o Cuiabano era o nosso desafogo, né? Aquele jogador mais incisivo, mais agudo pela lateral, eles colocaram ali aquele cara, o Bolaize, que corre que só o cão. O cara corre é um jogador que atenderia até bem as questões do Botafogo. É um jogador que tem velocidade para atacar e tem preparo físico para recompor, né? São virtudes que fazem, é o caso do Vitor Sá, um cara que tinha velocidade para atacar e preparo físico para recompor, então ele conseguia ir e voltar muitas vezes, né? E sempre atacando com agressividade. Ontem nós não tivemos isso no Botafogo. O Botafogo não tem ainda um jogador com essa característica, né? Aquele jogador que é agressivo para atacar e importante na recomposição. No nosso caso, pelo lado direito, seria o Júnior Santos, né? O Júnior Santos, ele tem essas características. Ele tem um excelente preparo físico e tem muita velocidade, muita agressividade. Inclusive, para o Júnior Santos, quanto mais campo tiver para ele correr, melhor, né? Quando você bota o Júnior Santos num pequeno espaço de campo, ele tem uma dificuldade de raciocínio. Tem uma dificuldade de raciocínio. Eu já falava isso há muitos vídeos atrás. E eu falava, cara, você só pode... O Júnior Santos é um jogador que precisa de força e velocidade. Só tem essa característica. Não tem outra. É força e velocidade. Se você botar ele para girar no ataque, fazer o toque, virar o jogo... ele vai fazer? Claro, qualquer jogador faz, cara. O cara é profissional, ele tem que saber fazer. Mas não é característica. Não é isso que ele faz o tempo todo. É isso que eu faço com relação às minhas análises. Mas estou falando de característica. Então, o Cuiabano ficou um pouco... nosso setor esquerdo ficou fragilizado na nossa defesa. Estou falando de sistema defensivo, que deveria ter melhores coberturas, né? Coberturas mais rápidas, né? Então ficamos, inclusive o nosso jogador pelo lado esquerdo acabou sendo o Alexander Barbosa, que é até um pouco mais lento. Talvez se tivesse entrado no início com Alter e Bastos, teríamos tido melhores condições. Mas como já havia uma escalação pré-determinada, pré-definida, o nosso setor esquerdo acabou ficando mais lento. Mas a defesa fez a sua pior partida. A nossa defesa fez a sua pior partida. Nem o Bastos fez um jogo aceitável, né? Aceitável. Aceitável fez, mas não foi um jogo um pouco acima da média, né? Como o Criciúma jogou acima da média, era necessário que o Botafogo também jogasse acima da média. Então nossa defesa foi muito ruim. Nosso meio-campo ficou muito prejudicado também. Entramos com Gregory, Tietê, e depois entramos com um quadrado formando um quadrado com Romero e Eduardo, né? Essa escalação Romero e Eduardo não me agrada muito, né? Porque perde um pouco. O Romero, ele não dá aquela intensidade e o Eduardo também não dá intensidade na pressão pós-perda, né? Aquela pressão pós-perda que é necessário. Eles não têm essa característica de fazer
essa função. Então o nosso meio-campo ficou muito prejudicado, né? Perdemos o nosso organizador ali por uma questão que eu quero falar para você também, torcedor. Cara, o técnico, quando ele fala, ele esclarece as dúvidas que nós temos. Se você não é capaz de entender o que o técnico explicou, cara, sinto muito por você, cara, porque a gente está indo no estádio, vocês estão indo no estádio para vaiar, para chamar. Eu vi lá no grupo que, pô, o cara é burro, escalou, cara, o cara explicou. Meu irmão, nós não podemos aqui, não temos elenco para poupar jogador, mas nós não podemos estourar jogadores. Nós temos que ter jogadores que naquele momento tenham condições físicas suficientes para imprimir um jogo mais adequado dentro do nosso sistema. Foi o que aconteceu. Ele não estava dizendo que estava poupando o Marlon Freitas. Porém, naquela informação técnica, pessoal, individualizada de cada jogador que o técnico tem e nós não temos, por isso que eu falo no meu pré-jogo, cara, eu não dou minha provável escalação. Eu dou a minha escalação. Por quê? Porque eu não tenho informações que o técnico tem de fisiologia, de departamento médico, de fisioterapia, de preparação física. O técnico tem. Então, ele escala de acordo com as informações que ele tem e nós não temos. Então, eu dou a minha escalação do canal. Né? Eu vi a escalação de ontem de vários veículos e ninguém acertou nada. Ninguém acertou nada. Correto? Então, colocaram o Hugo como titular, né? Colocaram ali o Walter, e, entendeu? Então, é mais ou menos por aí. É a minha escalação. Então, o técnico explicou, cara, o Marlon Freitas, ele naquele momento, né, fisicamente, fisiologicamente, não apresentava condições de imprimir o ritmo que nós imaginávamos. Por isso ele não foi poupado, ele foi substituído por outro jogador que a visão do treinador estava em melhores condições. Então o nosso meio campo não foi mal, não foi bem. E o nosso ataque também não foi bem. Porque entramos com jogadores que não vem rendendo aquilo que nós esperamos. E outro que vem de contusão, vem de um trauma familiar. Então, nós ficamos muito debilitados no ataque também. No segundo tempo, o técnico fez substituições que ele sempre faz, tentando modificar, né? Mas eu achava até que poderia ter entrado com o Yarley para dar mais velocidade no ataque. Eu acho que poderia ser mais agressivo. Mas não faço críticas ao treinador, ele jogou com o que tem. Por isso que eu falo para você, cara, a vinda do Segovinha, do Carlos Alberto, o Carlos Alberto, eu já falo isso há bastante tempo, desde do ano passado. Eu falava sempre, eu não entendo porque o Carlos Alberto não é a primeira opção. Eu não sei se vocês se lembram. A primeira opção de um reserva era o Segovinha e era o Luiz Henrique pelo outro lado. Enquanto que com o Carlos Alberto você poderia mudar dos dois lados. É um jogador que pode fazer aquela função, porque inclusive já jogou até de ala. Eu não sei se vocês se lembram. Jogou de ala. Quando o Arthur Jorge colocou o Fabiano de ala e todo mundo criticou, se tivesse o Carlos Alberto ali, ele serviria muito melhor do que o Fabiano. O Carlos Alberto é um jogador espetacular, que eu utilizaria, eu aproveitaria no meu elenco. E eu tenho certeza que o Carlos Alberto vai permanecer. Bom, então temos a chegada do Carlos Alberto, temos a chegada... Cara, tá muito difícil contratar. Se o Botafogo permanecer, são 3 jogadores. São 3 jogadores. Carlos Alberto, Segovinha e Gustavo Sauer. Esses 3 eu manteria no meu elenco. Eu manteria no meu elenco. Porque você já viu que é necessário ter jogadores pro elenco. Você vai ter todos os jogadores top do estilo Thiago Almada, Brian Rodrigues, Yerry Mina. Você não vai ter como contratar. Você não vai ter como contratar. Então o reforço interno é muito bem-vindo para o Botafogo.
entendeu? Então eu espero de todo o coração que o Carlos Alberto seja aproveitado. Tenho certeza que ao observar o estilo de jogo do Carlos Alberto, o técnico Arthur Jorge vai mantê-lo. Eu tenho certeza, pelo que eu pouco entendo de futebol e pelo que eu vejo com relação ao sistema de jogo do Arthur Jorge. Eu tenho essa opinião. Bom, então nós perdemos o jogo. Hoje temos aí, ontem o Vasco ganhou o São Paulo. É muito importante também essas questões, né? Ver quais são os times que estão ganhando pontos, os times que estão perdendo pontos, porque lá na frente isso aí vai traduzir uma leitura, né? Vai nos dar uma leitura daquilo que nós podemos alcançar lá no final do campeonato. Bom, então esse é o nosso vídeo pós-jogo. Meu nome é Celcinho, o nome do nosso canal é Botafogo Sem Mimimi. Eu te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha os nossos vídeos. Nós já estamos indo para o nosso vídeo 302 ou 303. Daqui um dia nós fazemos 365, seria assim o ano... Eu acredito até que já fizemos um ano, porque em alguns vídeos, alguns dias eu deixei de fazer vídeos por algum momento, por ter ido ao médico, por uma dificuldade qualquer de gravar. Então eu acho que o canal já tem um ano, eu vou verificar e no vídeo de amanhã eu vou ver quanto tempo tem o nosso canal. Lembrando que eu tinha um outro canal anterior, né, que hoje eu vou inclusive colocar na descrição do vídeo o link do canal anterior, né? Que no canal anterior eu falava de diversos assuntos e depois eu achei que deveria falar somente do Botafogo num canal específico e criei esse canal Botafogo Sem Mimimi. Mas nós já tínhamos no outro canal vários vídeos gravados, se não me engano, 100 e pouco, ou 96, alguma coisa assim. E eles estão lá no outro canal, você pode ver. Ele começou lá no meio do campeonato do ano passado, aonde eu fiz várias projeções que não se concretizaram, assim como todo mundo errou, né? Na questão do Botafogo, naquela questão de ter aquela vantagem absurda que nós perdemos, mas depois eu vim corrigindo e vim falando. Aí falo sobre Carlos Alberto, né? Falo sobre vários jogadores, falo sobre Matheus Ponte, né? Falo sobre Segovinha, entendeu? Sobre Diego Hernandes, sobre vários jogadores. Então, é isso aí, tá? Então você vai lá e assiste aí nossos vídeos, compartilha. Mais um canal da mídia botafoguense que você pode ajudar, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.